amigos do Quatro Maiores, eu sou o Belazar e trago com vocês as informações dos quatro times, não só nesse vídeo, é claro, do título do Campeonato Paulista de 2025, ganho pelo Corinthians em cima do seu arquirrival Palmeiras. Ele precisou somente do empate dentro de casa, né? O Corinthians, que havia feito a sua parte fora de casa, tinha ganhado por 1-0 no primeiro jogo, um empate dava o título ao Corinthians, né? E ele conseguiu com esse 0-0 aí o título, né, diante do seu arquirrival, impedindo o Palmeiras de chegar ao tetracampeonato, feito que somente o paulistano conquistou. Hoje a gente vai trazer uma tela sobre isso. Mas eu quero falar aqui sobre a análise da partida, quero falar também sobre o comportamento do Corinthians, aí, da torcida do Corinthians durante toda a partida, mas também ressaltar o fim da partida, que deixou a desejar. Quero falar sobre o comportamento do Abel Ferreira durante a partida e também na coletiva, que foi decepcionante para o torcedor palmeirense e para os amigos que acompanham o jornalismo, né? Eu quero falar também do Ramon Dias um pouco, o Emiliano, né, sobre esse time do Corinthians, e quero falar principalmente de como foi esse jogo, né? Porque estava na cara que o Corinthians jogaria dessa forma, né? Ali por uma bola, ia controlar a partida, ia segurar como podia o time do Palmeiras, porque o empate era conveniente para o Corinthians, e o Corinthians soube ali conduzir muito bem o jogo em si, né? E como ele fez isso, né? Uma tática, o Ramon Dias já sabe como anular o Abel Ferreira, essa é a realidade. Ele, nos últimos 4 jogos, ele venceu 2 jogos, matou 2 jogos do Palmeiras. Ele não sabe o que é perder o Palmeiras jogando pelo Corinthians. E se demonstrou um estrategista, né? Montou o time muito bem com o que tinha. E na partida em si, o Palmeiras, que precisava vencer a partida, não desempenhou um bom futebol. Não ofereceu riscos ao Corinthians no primeiro tempo, né? Aliás, o primeiro tempo muito ruim. E o segundo tempo um pouco melhor por conta das emoções que aconteceram, mas com um fim triste para o futebol, para mim, né? Como comentarista, como um cara que acompanha o futebol. No primeiro tempo, como eu disse, o Palmeiras precisava vencer, mas quem teve a melhor chance foi o Corinthians nos pés de gato, né? Após uma boa tabela com o Memphis Depay já vindo meio para o fim do jogo, ele bateu de canhota e acertou a trave direito. O goleiro Everton pulou, mas não achou a bola. O Galo, que era dúvida dessa partida, vinha com dores no joelho, jogou ali quase que o tempo inteiro, jogou muito bem, né? Enquanto esteve em campo, e fez a diferença ali ao lado do Memphis Depay, que também jogou muita bola, o Yuri com muita luta, e o ponto negativo do Corinthians aí talvez tenha sido o Félix Flores, né? Que foi um ponto negativo no segundo tempo. No primeiro ele estava muito bem, marcando bem, antecipando, ganhando bola de cabeça, ia muito bem ao lado ali do, do, do zagueiro Gustavo, né? Também do Corinthians, controlava bem a defensiva. Angelelli não permitia que o Estevão jogasse. Aliás, no lateral, um achado do Corinthians. Angelelli, um craque de bola, excelente lateral de 31 anos. O Corinthians achou quem achou, claro. Foi aí o Ramon Dias, que já havia trabalhado com esse jogador anteriormente. E não à toa, né, o jogador chegou e se encaixou como uma luva nessa lateral esquerda do Corinthians. O primeiro tempo terminou 0-0, onde o Palmeiras não deu nenhum chute a gol, e veio o segundo tempo. O jogo se arrastou nos 20 primeiros minutos ali, sem emoção nenhuma, sem chegadas do Palmeiras, sem chegadas do Corinthians, nada acontecia, somente marcação, tentativas de sair, ninguém queria cometer erros, né? Essa era a realidade, ninguém queria errar, até que o Félix Torres, numa infelicidade, após uma enfiada do Facundo Torres pro Vitor Roque, que saiu na frente do Félix Torres, ele deu um carrinho tentando acertar a bola, buscando a bola, mas acabou fazendo ali
um pênalti, né, que o Candançan deu em campo. Aliás, eu vou falar sobre o Candançan. Eu já dizia que ele era um árbitro pequeno com uma partida tão grande. Isso se demonstrou durante a partida, não pelos critérios adotados em relação à marcação técnica, mas pela forma como os jogadores lidavam com ele em campo, né? Muito desrespeito. Isso se demonstrou também no banco por parte do Abel, nesse momento do pênalti. Por quê? O lance é muito no limite. Aliás, no começo eu fiquei com a sensação que não tinha sido pênalti, tinha sido falta fora da área. Depois veio a checagem, deu para ver ali que é praticamente em cima da linha, né? E na linha é pênalti. O carrinho do Félix Torres. Aí tem a regra de há 2 anos, vem circulando, e pô, os caras sabem dessa regra, tá? Ou deveriam saber, né? Principalmente o banco do Palmeiras, por parte do seu técnico, dos seus auxiliares, ele reclamava de um cartão amarelo no momento do pênalti. Quando o jogador tenta a bola e comete o pênalti, ele não pode levar dois prejuízos, né? Que seria ali o pênalti mais um cartão amarelo. E também ele não ia sozinho para o gol, tinha uma cobertura. Então, a regra diz que é para marcar o pênalti, não é necessidade de amarelo nesse caso. Se houvesse a falta fora da área, era um lance para amarelo. Curioso, né? É porque aí não haveria dois prejuízos, vamos dizer assim, segundo o que a regra determina. E nisso o Abel ficou ali reclamando muito na marcação do pênalti, querendo amarelo do Félix Torres. De todo jeito, porque o Félix Torres já tinha um amarelo. E ele foi extremamente rude, né? Com a quinta árbitra, foi rude com o quarto árbitro. Ele e o João Martins, olha, papelão, tá? Diga-se de passagem, um papelão dos dois, que devem conhecer a regra. Não era necessário aquilo, era um pênalti para o Palmeiras. Aquilo se arrastou e pode até ter prejudicado o Veiga na hora da partida, não tirando os méritos do Hugo, né? Mas esfriou ali, né? Os jogadores ficaram quase 4, 5 minutos parados ali esperando o quê, né? O VAR resolver. E, claro, o Canassan deu um amarelo para o Abel e ele continuou xingando, continuou falando até que o Canassan expulsou o Abel. Ele não queria sair do banco por uma enrolação danada, enquanto o Veiga esperava para bater o pênalti. Casa cheia do Corinthians, um grande goleiro do gol, o Hugo. Isso tudo, para mim, pode ter atrapalhado o jogador do Palmeiras na batida. Parece que não, mas eu penso que sim. E Abel Ferreira expulso e o reflexo do time no campo, que o Veiga bateu, fez uma excepcional defesa, garantindo 0-0. No lance seguinte, aí eu acho erro do Canançã, um lateral ali do Palmeiras, na beira da área, o Félix Torres vem, ele chega por baixo, toca a bola por trás, mas escorrega. E tem a falta ali no jogador do Palmeiras, né? Segundo o Canançã. E ele pega e dá o segundo amarelo, talvez pressionado pelo banco do Palmeiras, dá o segundo amarelo Félix Torres, faltando ali 5 minutos para terminar, mais os acréscimos. E o Félix Torres foi expulso. Só que o jogo dali em diante praticamente quase acabou. A não ser um contra-ataque do Corinthians, que o Yuri Alberto tocou no meio central, mas devolveu, o Yuri bateu e o Everton fez uma sensacional defesa. Do contrário, né? É, o, o Corinthians teria até ganho o jogo. Por fim, um lance na lateral direita, e aí eu digo que a torcida do Corinthians, que vinha muito bem, pisou na bola, tá? Porque ligou, né, diversos sinalizadores. O Memphis Depay fez uma jogada no canto ali da bandeira, onde ele sobe na bola. Lembra o lance do Soteldo? O Soteldo sobe na bola, num jogo que estava 0-0. O jogador do Palmeiras, o Facundo Torres, vem por trás dele chutando bola, Memphis e tudo, já tinha amarelo. Para mim era lance segundo amarelo, expulsão, Canassan não deu. A confusão se generalizou. Reservas do Corinthians, reservas do Palmeiras, jogadores do Palmeiras. Teve chute do Lomba no José Martinez. O José Martinez deu um tapa na cara do Lomba. Depois o VAR chamou, expulsou os dois.
Mas para mim o que o Lançano deixou virar bagunça, por quê? Porque os jogadores percebem que não existia uma arbitragem firme. Essa é a realidade. No fim das contas, dessa história toda aí, o Corinthians foi cozinhando e cozinhando. O árbitro deu 16 minutos, depois deu mais dois, teve 18 minutos de acréscimo na partida, né? O jogo só terminou aos 108 minutos, né? Para mim, assim, inusitado, né? Algo que eu não vi há muito tempo. E por fim das contas, Corinthians campeão com méritos, tá, gente? Nessa partida e na outra, sim, pela forma como ganhou, sim, mas não pelo texto geral, né? Eu diria para você que durante o campeonato, o Corinthians saiu a melhor campanha, né? 37 pontos com esse jogo de hoje, foram 11 vitórias, 4 empates, uma derrota. Aquele jogo do São Paulo, quando perdeu por 3-1. O Palmeiras foi para a segunda campanha. O Palmeiras poderia ser campeão com pontos a menos do que o Corinthians ainda. O Palmeiras fez 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Então, assim, merecido nesse aspecto pela campanha que o Corinthians fez, brilhante, né? Como eu disse, impediu que o Palmeiras fosse tetracampeão e se igualasse aí ao paulistano, né? Clube que ainda existe aqui em São Paulo, esse time tinha sido campeão de 1916 a 1919, impediu o arquirrival ser campeão e foi campeão depois de 6 anos o Corinthians, né? Precisava disso daí para tirar um pouco aí essa corda do pescoço, vamos dizer assim, né? O Corinthians, que vinha muito pressionado, tinha sido eliminado, né? Há pouco tempo da Libertadores, perdendo para o Barcelona, então tinha uma cobrança da torcida, e esse título do Corinthians veio em boa hora. O Corinthians que agora, aliás, né, fez a nona decisão com o Palmeiras, a decisão de título em si, e o Palmeiras foi campeão nesses anos, entre 36, 74, 93, 2020. Em 2020, o Palmeiras havia impedido o Corinthians de ser tetra, e agora o Corinthians devolveu em 2025 pedindo o Palmeiras de ser tetra. O Corinthians ganhou 4 finais, 1999, 2018 e 2025. Então o Corinthians retribui aquela vez que o Corinthians queria ser tetracampeão. O Palmeiras foi campeão em 2020 em cima do Corinthians. E o Corinthians agora retribui em 2025, pedindo o Palmeiras de ser campeão diante do título lá do Paulistano. Os times agora voltam a jogar, né? Mas antes de eu falar dos times voltarem a jogar, eu quero falar do Abel Ferreira, né? Que além da torcida do Corinthians, que são dois itens que eu falei que eu iria comentar aqui, porque o futebol brasileiro às vezes não cresce e não melhora, né? Vou falar do Abel. Ele foi expulso para mim injustamente, e aí ele foi para a coletiva. Na coletiva, ele demorou muito para vir para a coletiva, mas muito mesmo. Portas fechadas, chegou a haver um comentário aí que ele talvez quisesse se demitir, que não queria dar a coletiva. O clima parece que esquentou nos bastidores do Palmeiras e a coisa ficou ruim lá. E quando ele veio para a coletiva, ele aguardou a primeira pergunta, respondeu ali o básico da pergunta, veio a segunda também, foi muito sucinto, e na terceira, quando o repórter perguntou, Abel, o que você acha que faltou ao Palmeiras, né, nesse jogo de hoje? Ele falou, fazer gols. Se levantou, não se despediu, saiu. Uma coletiva que não durou 3 minutos, está até no canal. Você pode entrar aí depois e ver, se desejar, a coletiva do Abel Ferreira, que foi lamentável, né? Não sabe perder, vergonhoso. Eu acho que você pode ser um vencedor, sim, mas no momento da derrota tem que saber perder e saber tratar a imprensa, né, de forma cordial, porque ele anda em grosseria e ele sabia que ele não ia aguentar as perguntas dos jornalistas, porque ele sempre ataca. E vindo de uma derrota contra o arquirrival e os reforços que o Palmeiras teve, ele seria cobrado. E ele estrategicamente, mal educadamente, saiu da coletiva
como saiu, nota 0 para você, Abel. Nota 0, lamentável você. E aí a gente vai falar do lamentável. A torcida do Corinthians vinha muito bem, apoiando o Corinthians a todo momento, cantando, incentivando, participando. E quando chega no fim do jogo ali, né, naquela confusão do Memphis Depay, ela liga diversos sinalizadores e campo de fumaça. E sinalizador não pode ligar, e aí eu digo que foi dançante fraco, não, que tinha que parar a partida, esperar os sinalizadores apagarem, e ele seguiu com a partida e poderia ter acontecido algo pior, né? Porque foi jogado um rojão de 3 tiros dentro do campo, perto do Gustavo Henrique, inclusive, ele foi no meio ponto do barulho, né? Estourou muito próximo dele, dos jogadores, mas principalmente perto dele. E o Canansan é culpado por isso, porque ele não parou a partida. Ele deveria ter parado a partida, impedido a sequência da partida ali, aguardasse que se normalizar para poder seguir a partida. Então, o Canansan, nesse aspecto, aí, nota 0, não tomou a medida que deveria ser tomada. E a torcida, nota 0 nesse aspecto. Jogar fogos no campo, por isso certamente será punido por conta desses fogos dentro do campo, por conta dos sinalizadores, certamente vai pagar multa. E eu deixo a pergunta, né? A polícia não faz a vistoria dos torcedores, como é que isso entra em campo, né? Isso é guardado antes, não é? Tem algum lugar aí para guardar isso? Fica essa pergunta aí. E, lamentável, isso tem acontecido, né, torcedor do Corinthians? A gente já viu aí alguns exemplos. Pode ser que aconteça que o Corinthians tenha jogos aí, portões fechados. Eu não sei se isso vai se estender para o brasileiro, para a Copa do Brasil ou para a Sul-Americana, mas pode se estender. Talvez, né? Se não puder se estender, vai seguir para quando? O Paulista? Não sabemos. Se for o Paulista do ano que vem, quantos jogos de portão fechado? Porque é o que vai acontecer, gente. Não tem como negar que é o que vai acontecer. Tá? Com relação às notas dos jogadores dos dois times aí, eu não vou falar de todos os jogadores, mas vou falar específico aqui do Hugo, né? Nota 10. O Veiga muito abaixo, perdeu o pênalti aí, já não vinha jogando bem, nota 2 ali, que chamou a responsabilidade para bater o pênalti. Aí nós tivemos o Galo, que nesse compromisso fez uma grande partida, nota 8 aí, o Carrilho também, grande partida, nota 8. O Martinez, nota 6,5. Félix Torres, gente, minha bem no primeiro tempo, segundo tempo deu muita mancada. Vou dar em nota 4 pela responsabilidade do pênalti e da expulsão. O Gustavo seguro, foi muito bem, né, nota 7. Os laterais, Angelelli matou o Estevão nas duas partidas, né, assim, dominou a lateral, fez ali muito bem o seu papel na vida dessa passagem, impediu que o Estevão jogasse, e se você impede o Estevão de jogar, o Palmeiras cai muito de qualidade. Então, vou dar uma nota 9 aí para o Angelelli, excelente lateral esquerda. Memphis Depay muito bem, nota 8 ali, pela circulação no meio campo. Ranieri, nota 7,5, teve muito bem. E no ataque, o Roberto sempre muito lutador, aproximando, tocando, teve uma grande chance, perdeu o gol, vou dar nota 6 para o Yuri nessa partida, e poderia ter se consagrado, né? Os jogadores que entraram eu vou deixar sem nota. E no caso do Palmeiras, como eu disse, o Everton fez uma grande defesa. O Everton sempre muito seguro, nota 7 para o Everton. Murilo e Mikael falharam aí nesse lance que eu disse do Yuri Alberto Mendes. Deixaram o Galo chegar, nota 6 para os dois. Piquerez sumido, talvez cansado por conta das viagens. Mike sumido, um Palmeiras muito abaixo, nota 5 por dois laterais. No meio-campo, o Aníbal Moreno perdido, nota 3. Richard Rios entrou também cansado, nota 3, entrou só querendo brigar.
O Veiga, como eu disse, ele nota 2, porque pegou a bola para bater o pênalti, não jogou nada. Estevam não jogou nada, nada também, nota 3. E o Vitor Roque sofreu o pênalti, se dedicou, lucrou ali, nota 5. O Abel Ferreira, nota 0. O Ramon Dias, nota 10, por ter sido campeão. E o Abel Ferreira, por conta do papelão que ele fez em campo e fora com a imprensa. Infelizmente, o Abel em débito com a torcida do Palmeiras, porque não participou da coletiva, e em débito porque não consegue fazer esse time do Palmeiras jogar. Né? O Palmeiras, que aliás volta a jogar já, né? No fim de semana, no domingo, no Allianz Parque, às 16 horas, contra o Botafogo, campeão e vice aqui, né? O Botafogo campeão do brasileiro passado, Palmeiras vice. E o Corinthians vai a Salvador, a Bahia. Tem esses símbolos aí, mas a transmissão não será nesses canais. Eu depois vou trazer direitinho para vocês as transmissões dos jogos, claro, onde será para você acompanhar, ficar bem informado, né? Não posso deixar o amigo do canal aqui sem informação certinha. Vou trazer direitinho tudo sobre o brasileiro. O YouTube não está entregando os nossos vídeos, então eu peço para os inscritos do canal participarem, né? Deixarem um like, comentarem para a gente continuar trazendo aí uma análise de qualidade, informações de qualidade. Eu quero ver se eu faço um vídeo aí com todos os torcedores que levaram o título do campeonato paulista. E claro, né? Conto aí com a sua presença sempre aqui no canal. E peço aí, não se esqueça, deixa o like maroto, né? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço. Parabéns, Corinthians, pelo título do Campeonato Paulista.